Estamos de volta, pessoal. Vamos falar agora sobre a tutela de urgência. Só relembrando, tratamos aí da tutela definitiva, entramos em tutela provisória, falamos sobre a tutela de evidência e agora nós vamos falar sobre a tutela de urgência. Principal diferença, principal ponto diferencial entre a tutela de urgência e a tutela de evidência é que na tutela de evidência, como eu falei para vocês, não precisa da prova do perigo, da prova do risco de dano. Na tutela de evidência, basta que você comprove o seu direito, prove o seu direito de forma bem clara para o juiz, tá certo? Então, o perigo na tutela de evidência é prescindível. Já na tutela de urgência, o perigo é imprescindível. Então, o perigo na demora da tutela jurisdicional, ele deve estar demonstrado para o juiz para que ele, então, defira essa tutela de urgência. Podem ser requeridas, pessoal, tutela de urgência em caráter autônomo e incidental. Poxa, Gilberto, em caráter autônomo? Sim, e nós vamos entrar aqui na última aula, penúltima aula, sobre a tutela antecipada antecedente. Vou trazer para você essa antecedência das tutelas que são pleiteadas de forma autônoma. Então, elas podem sim ter caráter antecedente, desde que esteja presente muita urgência. Você precisa daquele direito de forma muito urgente. É possível você pleitear, então, essa tutela de forma autônoma, tá certo? Bom, sobre a tutela de urgência, eu vou começar falando para vocês sobre a tutela antecipada e depois eu vou falar sobre a tutela cautelar, tá certo? Tutela antecipada. Ô Gilbert, me fale de uma forma bem simples a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar. Acho que vocês já ouviram falar, mas numa prova você não pode falar isso. Que a tutela antecipada você tinha que provar aí, né, um fumão e a tutela cautelar um fuminho. Esqueçam isso, não vão falar isso mais. Você vai fazer a seguinte diferenciação. Tutela antecipada, caráter de satisfatividade. Quando a pessoa pleiteia a tutela antecipada e o juiz a defere, ela fica satisfeita. Da tutela cautelar já não é bem assim. Se o juiz defere a cautelar, você vai ficar aí, a parte vai ficar com o seu direito conservado para ser pleiteado posteriormente. Essa é a principal diferença. Tutela antecipada, caráter de satisfatividade. Tutela cautelar, caráter de conservação. Tá certo? E também na tutela antecipada, uma outra diferenciação bem importante é que há uma ligação entre o pleito principal e o pleito inicial. Como assim, Gilbert? Por exemplo, o fornecimento de medicamentos. Você ajuiza uma demanda pleiteando medicamentos, o seu pedido principal é o próprio fornecimento e o final é a confirmação. Baixa da negativação indevida, negativar o seu nome e nesse caso você vai entrar com a declaratória de inexistência de débito, por exemplo, cumulada com danos morais. Ora, a baixa de negativação tem uma ligação com o pedido final de confirmação de danos morais e etc. E também a sustação de efeito de protesto quando pleiteada aí dentro da declaratória de inexistência de débito ou inexigibilidade de título. Nesse caso também há uma relação entre o pedido inicial de tutela antecipada e o pedido final, seu provimento final, tá certo? Então na tutela antecipada ela tem um caráter de satisfatividade e tem uma relação de dependência entre o pedido inicial e o pedido principal. Beleza? A tutela cautelar, como nós vamos ver, não tem essa relação de dependência entre os dois pedidos, tá certo? Sobre tutela antecipada, requisitos, Gilbert, tá lá no artigo 300 do Código de Processo Civil, que é o antigo 273, o famoso 273. Então, nós temos a tutela hoje de urgência no artigo 300 do Código de Processo Civil. E lá traz como requisitos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, é a prova do direito, é o fumus boni iuris conhecido por vocês. E também temos aí como requisitos o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, prova do risco na demora, perículo in mora. Lembre, tutela de evidência não precisa do perículo in mora. Tutela de urgência, como o próprio nome diz, da urgência, é preciso a comprovação do risco. E também temos como terceiro requisito, não pode esquecer desse terceiro requisito, que é a ausência de perigo de irreversibilidade. Ou seja, deferida uma tutela inicialmente, deve ser possível que ao final do processo se reverta essa decisão. Se não for possível, nesse caso o juiz não vai te deferir a tutela de urgência, tá certo? Então, como requisitos nós temos prova do direito, para ficar bem simples, ó, prova do direito, prova do perigo e ausência aí
de perigo de irreversibilidade, tá certo? Esses são os requisitos da tutela de urgência. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o procedimento, como que eu peço uma tutela de urgência, uma tutela antecipada. Bom, você pode pedir em caráter incidental. Como assim incidental? Dentro do próprio processo. Você está ajuizando uma ação de indenização de danos morais porque você teve seu nome negativado. Você pode pleitear aí a baixa da negativação dentro desse próprio processo indenizatório, dessa ação indenizatória, tá certo? Então, em caráter incidental é dessa forma. E também nós temos como exceção a tutela antecipada antecedente. Quando você tem um perigo muito grande, um risco muito grande na demora, você vai interpor aí, apresentar, melhor dizendo, né? Interpor a gente fala mais para recurso, tecnicamente, você vai então aforar uma demanda de tutela antecipada antecedente. Essa é a exceção, que eu vou tratar depois com vocês. Fiquem aí então com a regra do caráter incidental. Momento, Gilbert, quando que eu posso pedir essa tutela antecipada? Pessoal, não façam essa confusão, se é que vocês já fazem. Se você pedir a tutela antecipada, você pode pedir a tutela antecipada tanto no início, quanto no meio, quanto ao final do processo. Tutela antecipada, tutela provisória, não é só aquela pleiteada no início, com a sua petição inicial. A tutela antecipada pode ser pleiteada até na sentença. Porque eu falei para vocês na tutela de evidência, lembra? Se o juiz confirmar uma tutela na sentença, ou ele não deferiu antes, deferiu na sentença a tutela, a sua apelação melhor dizendo, da parte contrária, vai ter efeito apenas devolutivo. Ela não vai ter o efeito suspensivo, possibilitando aí a execução provisória. Lembrando, né, a execução provisória é possível em face de uma decisão em qual não caiba recurso com efeito suspensivo. Então, muito cuidado. A tutela antecipada, embora o nome diz antecipado, né, não faça assimilação com petição inicial. Você pode pedir a tutela antecipada tanto no início, quanto no meio, quanto ao final do processo, dependendo aí da sua necessidade. Até na sentença. O juiz pode não deferir no início e deferir ao final. Então, tutela antecipada pode ser até na sentença e até em recurso, desde que, obviamente, aí não tenha o trânsito em julgado da decisão. Aí você pode pleitear a tutela antecipada. Beleza, pessoal? Então, já volto com vocês para falar aí sobre a tutela provisória cautelar. Tchau, tchau.